galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Como vai? Professor Wagner aqui do Física, agora vai para mais uma aula de hidrostática, aula de número 2 da nossa sequência aí, beleza? Galerinha, nessa aula eu quero que você acompanhe o seguinte, presta bem atenção comigo. A gente vai falar de hidrostática, a mesma coisa que a gente falou da outra aula, certo? Que são as relações de forças dentro de líquidos, ok? Tudo tranquilo, líquidos que estão estáticos, ou seja, a gente não está falando ainda de hidrodinâmica, mas eu quero falar para você o seguinte, lembra que a gente falou que a pressão no líquido é a densidade desse líquido, que é a massa sobre o volume, a gente falou disso, a aceleração gravitacional e a altura? E dissemos para você que a pressão num determinado líquido depende exclusivamente, se a gente pensar que a densidade do líquido não vai mudar, que a gravidade no local não vai mudar, essa relação depende exclusivamente, então, de um fator, da altura. A altura do líquido vai determinar a variação de pressão desse sistema. Então é importantíssimo que você lembre disso, meu querido, para que a gente manque muito bem e gabarite quase todas as provas, beleza? A altura vai influenciar diretamente na pressão de líquido que a gente tem no recipiente, beleza? Pessoal, então eu coloquei aqui 3 recipientes, só para você ter uma ideia, 3 recipientes, e nesses 3 recipientes eu vou sair da lousa aqui um pouquinho. Em qual deles você acha que a pressão é maior? Se você respondeu que a pressão é a mesma nos 3 recipientes, você está completamente correto. A pressão é a mesma. Por quê? Porque a altura é a mesma, independente do formato do recipiente que nós tenhamos aqui. Não importa a quantidade de líquido total que a gente tem, também não importa. O que importa é a altura desse líquido. E se eles estiverem na mesma altura, você terá exatamente a mesma pressão. Beleza? Gente, eu quero falar para vocês hoje também de líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam. Agora imagina que eu tenho uma tubulação em U, certo? Aonde essas duas partes aqui estão abertas. Ou seja, a gente tem a pressão atmosférica chegando nessas duas partes. Se eu tenho essa tubulação em U e a pressão atmosférica atingindo exatamente essas duas partes, a minha pergunta para você é a seguinte: concorda que haverá um equilíbrio de pressão aqui? Ou seja, a pressão desse lado vai ser igual à pressão desse? Sim. E se eu pensar numa determinada altura desse líquido, a pressão vai ser a mesma? Sim! Então, meu querido, com isso a gente consegue fazer o estudo de líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. E descobrir dessa forma qual que é a densidade do líquido que existe em um determinado momento. Olha só, eu coloquei aqui para você um recipiente em U, um líquido azul, que eu vou chamar de A, e um líquido amarelo, que eu vou chamar de B, certo? Eu tenho 2 líquidos ali. Para esses 2 líquidos, a gente quer analisar com você o seguinte. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então eu coloquei aqui para você o líquido A e o líquido B. Para esses líquidos, eu quero que a gente analise exatamente o seguinte. Presta bem atenção. Galera, eu determinei uma altura aqui, ó. Tem uma altura específica aqui, se você conseguir enxergar. Para essa altura, nós colocamos aqui o seguinte: desse lado, nós temos a pressão atmosférica e a pressão dessa coluna de líquido A. Então, do lado A, nós temos pressão atmosférica mais nós temos a pressão atmosférica mais a pressão do líquido A, certo? Que é aquela coluna de líquido. Do outro lado, nós temos, do B, nós temos a pressão atmosférica mais a pressão do líquido A mais a pressão do líquido B, certo? Pensa comigo, a pressão atmosférica, se eu for pensar que a pressão dos dois lados é exatamente igual, a gente pode pensar no seguinte, olha só, pressão em A igual a pressão em B, ou seja, pressão atmosférica mais dG, altura de A, mais pressão é igual, né? Pressão atmosférica mais dG, altura de A de novo, mais dG, altura de B. O que vai depender desse sistema? Eu corto as pressões atmosféricas, vou ficar aqui só com dG, altura de A, que é igual a dG, altura de A, mais dG, altura de B. Corta as gravidades, eu vou ter uma relação da densidade e a altura de A, a diferença de altura que A tem nesse sistema, né? D, HA desse lado,
menos H do outro lado é igual a densidade vezes a altura de P. Então, se a gente pegar e relacionar esse sistema a partir disso, a gente consegue determinar qual que é a relação de densidade. Se eu já conheço as alturas dos líquidos, eu consigo descobrir a densidade de qualquer um deles. Beleza? Isso é só uma dica para que você consiga entender aí a relação de líquidos immiscíveis. Vamos ter mais aula sobre isso. Dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau!